Alô galera, agora nós vamos estudar voz passiva e voz ativa. E para adiantar o serviço, já deixe logo o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos ao vídeo. Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula no canal Tavares Channel. E aproveitando aqui essa aula especial para todas as pessoas, todos os estudantes da terceira série do ensino médio, porque nós vamos estudar agora voz passiva e voz ativa. Para nós entendermos como é voz passiva e voz ativa, nós temos que lembrar de língua portuguesa. Língua portuguesa, nós estudamos também esse tema, voz passiva e voz ativa. Só que em língua portuguesa nós temos também a voz reflexiva. Atenção que na língua inglesa nós não vamos encontrar essa fala voz reflexiva. Esse é um outro tema chamado pronomes reflexivos. Então galera, nós vamos estudar agora voz passiva e voz ativa. É a seguinte forma, é a estrutura da frase que vai me dizer qual voz nós estamos falando. Quando o sujeito está praticando a ação, a voz é ativa, porque o sujeito está ativo, está praticando a ação do verbo. Quando o sujeito sofre a ação do verbo, nós estamos falando da voz passiva. Toda frase em língua inglesa que esteja na voz ativa, nós podemos transformá-la em voz passiva e vice-versa. Mas para isso nós precisamos conhecer todos os termos verbais. Porque em língua inglesa, além dos auxiliares, nós temos uma estrutura própria para cada tempo verbal. Vamos ver agora essa estrutura. Simple Present. No Simple Present, nós temos para os sujeitos he, she ou it, nós temos que acrescentar no verbo ou as letras S, ES ou ainda IES. Mas atenção! Essa estrutura, esse acréscimo no verbo, esse sufixo aqui se acrescenta no verbo, é somente para a forma afirmativa no Simple Present, se o sujeito for igual a he, she ou it. Professor, mas como que eu vou descobrir qual dessas letras que eu vou colocar? Então nós temos que seguir uma regra. Vamos imaginar, para ficar mais fácil, a regra geral. Regra geral é acrescentar o S. Então vamos ver o seguinte, olha, se o verbo não se encaixar nas outras duas regras, se não se encaixar nas outras duas que nós vamos falar agora, você vai para a regra geral que só acrescenta o S. Ok. Então a primeira regra que nós vamos ver quando o verbo termina em Y e antes dele tem uma consoante. Então eu vou ter que tirar o Y e acrescentar IES. Exemplo, cry. O verbo cry, ele termina em Y e tem uma consoante antes. Então eu tiro o Y e coloco IES, fica cries. A segunda regra é quando os verbos terminam em O, X, S, SS, SH, CH ou a letra Z. Quando o verbo terminar assim, você vai acrescentar ES. E se os verbos não terminam em nem Y e nem em uma dessas letras que eu acabei de falar, você só vai acrescentar o S. Não se esqueça que isso só vale para a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Ok, então já que nós entendemos o presente, o Simple Present, né? O Simple Present, então isso é na voz ativa. Na voz passiva, eu preciso acrescentar o verbo be. É importante salientar que na voz passiva o verbo be virá sempre, ok? Ele vai concordar com o tempo da oração da voz ativa e vai concordar com o sujeito. Concorda com o tempo, não é? Com a oração da voz ativa em tempo e concorda com o sujeito em número. Na voz passiva ainda, em todos os tempos verbais, o verbo da oração ativa, ele virá na voz passiva no passado particípio. O problema é que os alunos não aprendem os verbos no passado particípio, principalmente os verbos irregulares, que esse sim vocês devem treinar muito e praticar bastante. Tentem aprender pelo menos um verbo por dia, né, para você dar um upgrade aí no seu idioma, ok?
Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, como é que fica uma frase no presente na voz ativa e no presente na voz passiva, ok? Bom, na voz passiva, eu esqueci de falar para vocês que o verbo be vai aparecer no presente, então é am, is, or, né? Então, am, is, or, mais o verbo no passado particípio. Vamos ver então uma oração na voz ativa usando o simple present. Josias drive car very well. Josias dirige carro muito bem. Agora na voz passiva, o objeto que é carro vai virar sujeito. Então fica the car is driven by Josias very well. Então o carro é dirigido pelo Josias muito bem. Veja que acrescentou aí a preposição by. Preposição by indica que algo foi feito por alguém. The car is driven by Josias very well. Pegou aí? E se o sujeito fosse no plural? Na verdade, o sujeito, se ele estiver no plural, ele não vai alterar muita coisa. Mas se o objeto estiver no plural, aí sim vai mudar. Outro exemplo. Josias eats bread and ham. Josias come pão e presunto. Agora, o objeto da oração, que é pão e presunto, vai se tornar sujeito. E se são sujeitos, são dois, agora eu vou ter que colocar o verbo be no plural, or. Então fica bread and ham or eaten by Josias. Pão e presunto são comidos pelo Josias. Vamos ver agora o simple past. No simple past, nós temos que observar um detalhe. Se o verbo ele é regular, não vai precisar de fazer a alteração, porque aquele sufixozinho de, ed ou ied que nós adicionamos do regular, no verbo regular, para ficar no passado simples, também será adicionado no passado particípio, ou seja, o passado simples e o passado particípio dos verbos regulares são os mesmos, a mesma escrita, ok? Mas no passado particípio dos verbos irregulares, nós temos um diferente para cada verbo, ok? Então vamos ver uma frase agora no passado simples. Julia rescued 3 cats. Julia acolheu, pegou 3 gatos, né? Adotou 3 gatos. Agora, os gatos que são objetos, eles serão sujeitos. 3 cats were rescued by Julia. Observe aí que o verbo rescued, ele continuou com um finalzinho ed, porque esse verbo ele é regular, ok? Observe também que o verbo be, ele ficou no passado, were. Se fosse no plural, no presente seria or, como era no passado, ficou or. 3 cats were rescued by Julia. Vamos ver agora um exemplo com o verbo irregular. O verbo irregular, o verbo build. O verbo build, ele tem apenas 2 formas. Build, que é infinitivo, build com a letra T, build e build. Então, o passado simples e o passado particípio dele vão ser iguais, ok? Então vamos lá. Na voz ativa, Elias built the building. Elias construiu o prédio. Já na voz passiva, o prédio, que é o objeto, vai se tornar sujeito. The building was built by Elias. Vamos para o terceiro tempo verbal. É importante frisar que essa ordem dos tempos verbais que eu estou fazendo aqui, ela varia entre gramáticas, tá? Então agora nós vamos estudar o simple filtering. O simple filtering, ele tem como auxiliar a palavra will. Esse tempo é muito fácil, porque ele nunca virá sem o auxiliar. Tanto na forma afirmativa, negativa, quanto interrogativa, ele virá sempre com o auxiliar, will. Na voz passiva, nós vamos ter que colocar will be e o outro verbo no passado passivo. Ok? Vamos ver a frase agora. My mother
will buy a car. Veja só, minha mãe comprará um carro. Agora na voz passiva, o objeto carro se tornará sujeito. The car will be bought by my mother. O carro será comprado por minha mãe. Viu como é fácil? O simple future nunca vem sem o auxiliar will. Sempre virá com o auxiliar will, seja na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Desta forma, não haverá nenhuma alteração no verbo. No próximo tempo verbal, nós vamos ver agora o conditional future. Conditional future, futuro condicional. O auxiliar é a palavra would. Da mesma forma do futuro do presente, que é o simple future, o conditional future não vem sem o auxiliar would. Então, ele virá sempre depois do sujeito para afirmar, depois do sujeito mais um not para negar e antes do sujeito para perguntar. O auxiliar do futuro do presente, do simple future, também é assim, ok? Lá na voz passiva, nós vamos colocar would be. Would be seria, né? Would be mais o outro verbo no passado, particípio. Vamos ver uma frase agora. My sister would cut the pineapple. Minha irmã cortaria o abacaxi. Agora o abacaxi vai se tornar sujeito. The pineapple would be cut by my sister. O abacaxi seria cortado por minha irmã. Nas frases do futuro condicional, como o próprio nome já diz, condicional, ele apresenta uma condição. Nessa frase que acabamos de ver, minha irmã cortaria o abacaxi, fica assim meio na dúvida, por que ela não vai cortar esse abacaxi? Então vai vir duas conjunções, né? Podem vir duas conjunções. If, que significa se, ou but, que significa mas. Eu poderia dizer se ela tivesse o abacaxi, ou se ela tivesse a faca, não é? Ou mas ela não tem a faca. Então, olha, ficaria assim, ó. My sister would cut the pineapple, but she does not have a knife. Minha irmã cortaria o abacaxi, mas ela não tem a faca. Vamos ver agora o present continuous ou present progressivo. Algumas gramáticas se chamam de contínuo, outras gramáticas se chamam de progressivo, mas é a mesma coisa. No presente contínuo nós temos o auxiliar be, am, is, or. E nós temos um sufixo que se é colocado no verbo, que é o ing. Em português nós temos 4 sufixos para esse tempo. Em português é chamado de gerúndio. São aqueles sufixos ando, endo, indo, ondo, tá? Cantando, vendendo, partindo, pondo. Em inglês só um sufixo só, que é o ing. Então se eu colocar no verbo like, que é o verbo gostar, vai ficar liking, gostando. Do verbo work, trabalhar, working, trabalhando. Okay? Tem regra para colocar o ing? Sim, tem regra sim. Algumas regrazinhas, tá? Se você é da terceira série que não sabe ainda colocar o ing, tem que dar uma estudada, porque são bastante regras, ok? Então vamos lá. No presente contínuo a ação está em andamento. Começou ali e ainda está em andamento. Então eu estou caminhando. I'm walking. Eu estou caminhando. I'm walking. My son is washing the plates. Meu filho está lavando os pratos. My son is washing the plates. Agora, os pratos, que é o objeto, ele se tornará sujeito. E para isso eu tenho que colocar o verbo be como auxiliar, am, is, or, mais o verbo be com ing, being, being. E o terceiro verbo no passado particípio, que é o verbo da oração da voz ativa. Então fica assim, olha, se o sujeito fosse no plural, ou o objeto no plural, que se tornaria sujeito, ficaria o verbo be no plural, or. The place
were being washed by my son. The plates were being washed by my son. Vamos então para o próximo tempo verbal, passado contínuo progressivo, past continual or past progressive. Da mesma forma, a única diferença é que o verbo be que estava no presente vai estar no passado, tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Então, onde tem am ou is, eu vou colocar was. Onde tem or, eu vou colocar were. Passado de am, is, was. Passado de or, were. Vejamos então a próxima frase para exemplificar a voz passiva e a voz ativa. Na voz ativa, nós podemos dizer she was eating the pizza. Ela estava comendo a pizza. Agora, a pizza se tornará sujeito. The pizza was being eaten by her. Eita, aconteceu alguma coisa aí. O she, eu coloquei her. Isso aí é até uma deixa para quem não estudou. Os pronomes objetos devem estudar, porque quando nós colocamos um sujeito direto para a voz passiva, que ele vai ser objeto, ele vai se tornar um pronome objeto. Então, quando lá tinha she, aqui foi para her. Se lá fosse he, aqui seria him. E se lá no sujeito fosse we, nós, aqui seria us, e assim por diante. Você tem que estudar esses pronomes objetos para fazer corretamente as vozes passiva e ativa, ok? Transformar de um para o outro. Tudo bem? Vamos estudar agora o presente perfeito. Como vocês devem se lembrar, o presente perfeito ele é usado para indicar uma ação que começou há dias atrás e continua até agora. E o auxiliar desse tempo é o verbo ter no presente. Então ele tem have e tem has. Has é usado para he, she ou it, e o have para os outros pronomes, ok? Nesse tempo já vem o verbo no passado particípio, e como lá na voz passiva tem que ter um verbo no passado particípio, então quem vai para esse tempo é o verbo be. Passado particípio do verbo be é been. Então vamos ver como é que fica a frase. I have made videos since last year. Eu faço vídeo desde o ano passado. Observa que eu não traduzi o auxiliar have. Se eu fosse traduzir, ficaria assim: eu tenho feito vídeos desde o ano passado. O auxiliar have, ele só indica que eu devo ler esse outro verbo no presente. Então a tradução correta é: eu faço vídeos desde o ano passado. Vamos ver agora na voz passiva. Na voz passiva, como é que vai ficar isso aí? Os vídeos que são objetos, eles vão ser sujeitos. The videos have been made by me since last years. Olha só, novamente o pronome objeto. Lá tinha I e aqui eu coloquei me. The videos have been made by me since last year. Os vídeos são feitos por mim desde o ano passado. Vamos ver agora o past perfect. No past perfect, que é o passado perfeito, né? É parecido com o present perfect, que é o presente perfeito. A única diferença é que no lugar de have ou has, eu tenho o passado do verbo ter, que é had. E o uso dele, nesse tempo, é quando alguém fez uma ação para você. Alguém fez essa ação para você. Então, I had cut my hair. Então, eu cortei meu cabelo. Eu estou dizendo que não fui eu que peguei a tesoura e cortei. E se fui eu que peguei a tesoura e cortei meu cabelo? Então, eu devo falar no passado simples. I cut my hair. Eu cortei meu cabelo. Se eu uso o passado perfeito, quer dizer que alguém cortou meu cabelo. O cabeleireiro, né, que fez esse trabalho. Então, I had cut my hair. Eu cortei meu cabelo. Agora, a palavra cabelo, ele vai se tornar, que é objeto, né, vai se tornar sujeito. Só
que na frase eu não falei quem cortou meu cabelo. Eu não falei. Então eu tenho que colocar um pronome neutro, que no caso é a palavra it, tá? Então fica my hair cut by it, ou seja, meu cabelo foi cortado por ele, tá? Esse it significa ele, ou seja, é um ele que eu não estou definindo quem é, tá? Poderia ser meu pai, meu irmão, poderia ser o cabeleireiro, né? Eu não defini. My hair had been cut by it. Meu cabelo foi cortado por ele. No caso, ele é um pronome neutro para um sujeito que eu não falei na oração principal. Agora vamos falar de um tema muito legal, que são os verbos modais. Os verbos modais têm esse nome porque ele é um pouco independente, né? Ele não precisa de um auxiliar, por exemplo, para ele se movimentar na frase e nem para ele receber um outro verbo. Os verbos modais sempre vêm acompanhados de um outro verbo, que é o verbo que dá a ação, tá? Então nós temos o verbo can e o verbo could, o verbo might e o verbo might, o verbo must e o verbo must. Can, poder. Could, poderia. Might, poder. Might, poderia. Must, dever. Should, deveria. Agora, esses verbos eles exigem um outro verbo. Eu poderia fazer tal coisa. Eu poderia, deveria fazer tal coisa, né? Vocês viram que nós tivemos dois verbos poder, can e might. Dois poderia, might e could, né? Tem como eu saber qual usar? Tem regra para isso? Tem. Né? Quem não souber as regras disso aí, tem que dar uma estudada na gramática, volte lá, que esse aí foi conteúdo da segunda série, né? E vocês estão agora na terceira série, já precisa saber de como usar, principalmente os verbos modais. Então, como é que vai formar a estrutura da voz passiva? O mesmo verbo modal, mais a palavra be, o verbo be no infinitivo, mais um outro verbo no passado particípio. Vamos ver o exemplo. I can write letters. Eu posso escrever cartas. Agora a palavra cartas, que é o objeto, vai passar a ser sujeito, ok? The letters can be written by me. Ou seja, as cartas podem ser escritas por mim. Essa estrutura você vai usar em todos os verbos modais, tá? Se é dever, se é poder, vai ser a mesma estrutura. Apareceu can, must, may, todos eles aí, apareceu eles na frase, você vai usar essa mesma estrutura. Ele, o que apareceu, o verbo modal que apareceu, mais o verbo be e mais o outro verbo no passado particípio. Eu mandei no e-mail de vocês as atividades relacionadas às vozes passiva e ativa em língua inglesa. E se você não é meu estudante, mas você quer receber essas atividades, comente, deixe no seu comentário aí, professor Marcos Tavares, eu quero receber as atividades. E deixe seu e-mail, que eu enviarei para o seu e-mail para você acompanhar essa aula. Ok? Um grande abraço